Silvio Santos dispensa apresentações no geral. E não é por menos, pois é o apresentador mais famoso do Brasil e dono do canal de televisão SBT, dos cosméticos Jequiti, entre outras empresas. Apesar de ser visto como um homem de negócios e bastante carismático entre seu público, Silvio Santos também coleciona algumas polêmicas em sua vida pessoal, como o caso do filho que ele nunca aceitou. Cenoura Abravanel, que é o seu nome de batismo, foi casado anteriormente com Maria Aparecida Vieira Abravanel entre 1962 e 1977, com quem teve as filhas Cíntia e Silvia Abravanel. O casamento, segundo relatado em um documentário sobre sua vida, foi realizado em segredo. E como naquela época Cenoura estava dando vida a seu alter ego, Silvio Santos nem a aliança ele fazia questão de usar. Ele não costumava dizer abertamente que era casado e ainda escondia o fato de ser pai de 2 filhas, pois não queria perder o posto de galã e herói da TV, segundo ele mesmo revelou numa declaração a Hebe Camargo em 1988. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói. O maior arrependimento de Silvio, no entanto, é não ter dado mais atenção e não ter sido mais companheiro de Maria Aparecida, ou Cidinha, como ele a chamava, que veio a falecer vítima de câncer em 1977. Quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. Cíntia hoje está com 60 anos e Silvia, que foi adotada pelo casal, está com 51. Silvio veio a se casar novamente em 1981 com Iris Abravanel, com quem vive até hoje, e teve 4 filhas: Patrícia, Rebeca, Daniela e Renata. Silvio costuma se referir às filhas por números. Cíntia, a filha número 1, enveredou-se para os palcos do teatro, tornando-se diretora. Ela é a mãe do cantor Tiago Abravanel. Silvia, a filha número 2, é apresentadora de televisão, produtora, dubladora, empresária e diretora. Tornou-se mais conhecida por comandar o programa de televisão Bom Dia e Companhia no SBT. A filha número 3, Daniela Beirute, é diretora artística do SBT, responsável por determinar o que vai entrar na grade de programação da emissora. Depois vem Patrícia Abravanel, a filha número 4, que talvez seja a filha de Silvio mais conhecida publicamente, uma vez que atualmente ela está à frente de algumas das programações. A filha número 5 é Rebeca Abravanel, também conhecida por apresentar o programa Roda a Roda Jequiti, um dos programas de grande audiência da emissora. A filha número 6, Renata, é a que menos aparece na telinha, mas tem mão forte dentro do SBT, uma vez que é uma das diretoras da empresa. Como se vê, todas são bem ativas e estão, de uma forma ou de outra, sempre próximas às atividades do pai. Mas será que Silvio teve somente mulheres como filhas? Bom, de acordo com algumas fontes e fatos, isso não é bem verdade. Silvio teve um filho homem, um tempinho antes de se casar com Cidinha. Bom, durante as pesquisas, nossos redatores encontraram algumas incongruências e desinformações em relação à data de nascimento da criança, que foi batizada como Hugo Sérgio Marques. Alguns determinaram o ano de 1957 e outros informaram 1962, o que coincidiria com o ano do casamento de Cenoura Abravanel com Maria Aparecida. Segundo os relatos, naquela época, uma moça chamada Vilma Marques, de Porto Alegre, havia se mudado para São Paulo com o sonho de se tornar aeromoça. Foi nessa época que ela conheceu um radialista não muito famoso chamado Cenor. Segundo ela mesma teria dito anos depois, o relacionamento entre os dois foi bastante rápido e quando ela retornou à sua cidade, descobriu que estava grávida. Ao invés de felicidade, a descoberta deixou Vilma desesperada. Ainda mais numa época em que ser mãe solteira não era algo muito bem visto aqui no Brasil, nem mesmo nas grandes cidades. Sem falar que o homem era um radialista, provavelmente um Dom Juan paulista, que só pensava em aumentar sua lista de namoricos da aventura. Vilma então se casou com outro homem, uma vez que já era de conhecimento de todos que antes da sua viagem a São Paulo, ela tinha saído de outro casamento. E assim ela criou o pequeno Hugo Sérgio Marques sobre o manto do segredo por muitos anos. Todos sabiam que a criança não era filho do novo marido de Vilma, inclusive ele próprio. Mas ela nunca revelou a paternidade a ninguém, mesmo que na adolescência muita gente brincasse com Hugo, dizendo que ele devia ser filho de Silvio Santos. Tal era a semelhança.
Sem falar que Vilma mantinha um pôster já meio surrado do apresentador em um dos cômodos da casa, o que fazia Hugo pensar na possibilidade todo santo dia. Hugo sempre cobrou da mãe a verdade, pois sabia que seu pai afetivo não era o biológico. Foi então que, durante um jantar e assistindo ao programa Silvio Santos, Vilma decidiu contar a história ao filho, que a esta altura já estava com 20 e poucos anos. Isso foi no ano de 1982. Para Hugo, ao mesmo tempo que a descoberta foi um choque, aquilo lhe pareceu também uma forma de conforto, não pelo fato de o pai ser famoso e rico, mas por finalmente ele ter a certeza de que tinha um pai de verdade. Contudo, somente 14 anos depois, em 1996, não se sabe bem o motivo da delonga, foi que Hugo Sérgio resolveu entrar na justiça para ter o reconhecimento do empresário como sendo seu legítimo pai. No entanto, para sua surpresa, uma vez que via na figura de Silvio uma pessoa carismática e próxima de seu público, o dono do SBT simplesmente se recusou a reconhecê-lo como filho de forma consensual. Começava aí uma batalha judicial que literalmente se estenderia até a morte. Nesse período, já era de conhecimento da mídia a suposição de que Silvio Santos tinha, além das 6 filhas mulheres, um filho homem, mais velho do que elas, que estaria lutando na justiça para ser reconhecido. Bom, se cai na mídia, cai no conhecimento do povo, claro. O empresário passou a ser assediado por repórteres de jornais, revistas e televisão, querendo saber sua versão sobre o caso. Logicamente, como um bom famoso, Silvio sempre se esquivava ou negava as perguntas. Hugo, no entanto, enfrentava algumas dificuldades financeiras quando resolveu ir atrás de seu suposto pai verdadeiro. Mas completou dizendo que, se Silvio não o reconhecesse por livre e espontânea vontade, ele não iria mais mexer com isso. Contudo, o processo teve continuidade. E nas 5 vezes seguintes, Silvio Santos se recusou a fazer o teste de DNA que comprovaria a paternidade. Finalmente, 20 anos depois, em 2007, e diante de todas as recusas do empresário do SBT, o Supremo Tribunal Federal, STF, deu causa ganha para Hugo Sérgio, que passou a contar com a assinatura Abravanel em sua identidade. Naquela época, Hugo já estava morando em Alter do Chão, no Pará, e trabalhava no ramo hoteleiro. Porém, como a lei brasileira não prevê herança durante a vida, Hugo não teve direito a nada, a não ser o de ter o sobrenome do pai em sua identificação. A não ser o assédio das pessoas que já sabiam da luta de Hugo e de seu suposto parentesco, o gaúcho nunca viu a cor do dinheiro de Silvio. Hugo faleceu vítima de um infarto em 2015, sem nunca ter sido reconhecido pelo empresário como sendo seu filho. Decepcionado, endividado e com certas dificuldades devido aos problemas de saúde, Hugo viveu toda a sua vida na sombra de uma pessoa famosa e certo de que sua mãe não mentia, com certeza seu coração não conheceu o ritmo do bater da felicidade. Motivos cada um tem o seu para não reconhecer um parentesco, mas dadas as condições do indiciado, será que seria tão difícil assim? Deixo para você concluir. Além de Hugo, outras 3 pessoas entraram na justiça pelo reconhecimento de paternidade de Silvio Santos. Em 2 destes casos, os testes deram negativos, livrando o empresário. O último caso envolveu uma mulher chamada Clemoseide Ludgren, hoje com 75 anos, que alegava, e ainda insiste nisso, ser filha de Silvio Santos. O teste de DNA deu negativo e ela dizendo que o teste havia sido alterado. Tentou reabrir o processo, mas não teve sucesso. A justiça deu caso ganho ao empresário. Essas histórias de famosos não reconhecerem paternidade não acontecem só no Brasil, e é mais comum do que pensamos. Artistas como Frank Sinatra, Tom Jones, Ray Charles, Jay-Z, entre outros, foram acusados de não reconhecer paternidades. A lista é grande. O mais interessante nisso tudo é ver que a sensação de poder dura enquanto está bom para o artista. Mas se algo sai dos seus planos, todo esse poder se transforma em uma negligência sem sentido, que acaba também ganhando outros nomes nada agradáveis. Para aqueles que são fãs do apresentador, até gostaria de sugerir a minissérie O Rei da TV no Star Plus. O especial é uma série não autorizada sobre a vida de Silvio Santos, com entrevistas e fatos históricos envolvendo o apresentador. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima!